A gente recebe com frequência, aqui no BG, muita reclamação da falta de horários de algum tipo de linha de ônibus. É muito frequente. Se não for a mais frequente, é uma das 3 mais. Em São José, moradores do bairro Real Parque passam por um perrengue rotineiro. Em alguns períodos do dia, tem gente que precisa descer do ônibus em outra região, longe de casa, por conta exatamente dessa dificuldade, para poder pelo menos garantir uma outra linha. Olha o que está acontecendo lá. A Dayana começa a trabalhar somente depois das 9 da manhã, mas acorda todo dia cedinho para 7 horas já estar aguardando o ônibus. Ela faz diariamente o trajeto do Real Parque, em São José, até o centro de Florianópolis pela linha Catarina, da empresa Biguaçu. O problema é que o ônibus tem pouquíssimos horários durante o dia e quase nenhum à noite. Eu entro 9 horas, porém eu tenho que pegar o ônibus 7 horas da manhã, porque senão só vai ter 8 ou 11. Só que o das 8 horas, daí eu vou chegar 9h30, 10 horas no centro por causa do trânsito. A reclamação da Dayana também é a mesma que a da Amélia, que ainda em 2019 fez um abaixo-assinado para tentar questionar a situação junto à prefeitura. Foram mais de 2.000 assinaturas. Logo em seguida veio a pandemia, aí parou tudo. Aí piorou, né? Aí complicou, aí que diminuiu o horário, né? O problema das duas se repete em mais bairros de São José e em outras 2 cidades da Grande Florianópolis. Biguaçu e Palhoça também têm registros de poucas linhas de ônibus, além de superlotação e trajetos inviáveis. O último horário do dia previsto para o ônibus sair do terminal do centro é 9h10 e a chegada por aqui é 9h40. Ou seja, quem trabalha em bares, restaurantes, depois das 9 horas, sofre com a falta de ônibus, também no final de semana, onde não existe previsão de linhas. Uma preocupação, inclusive, atendida pela própria Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, que emitiu um comunicado sobre a situação, já que a mesma afeta toda a região da Grande Florianópolis. No comunicado, a Abrazel afirma que a falta de mais linhas operando, principalmente após a meia-noite, tem impactado na contratação de mão de obra para os estabelecimentos. Segundo a nota, somente em abril deste ano, 71 negócios teriam fechado as portas nas 3 cidades. A situação afeta também trabalhadores da saúde e do comércio. A Elaine é lojista e trabalha no centro de Florianópolis. Quase nunca consegue voltar para casa sem gastar a mais do que o necessário. A gente tem poucos horários desse ônibus, ou a gente pega o Catarina, ou a gente tem que pegar o executivo e pagar R$11, né? Ou a gente tem que pegar o ônibus 3 quadras depois, que daí é o São Pedro. Mas o único ônibus que passa aqui hoje da Biguaçu é o Catarina. Segundo a Prefeitura de São José, com o fim da pandemia, a redução imposta nos horários não foi revista. Além disso, o aumento de linhas de ônibus não só no Real Parque, mas em toda a cidade, depende do ajustamento do transporte na Grande Florianópolis, e não só no município. A fiscalização está na rua, a gente já identificou alguns problemas de itinerário. Até mês passado nós tiramos de circulação da Avenida Central do Cobrasol os ônibus e jogamos para as vias paralelas. E o próximo passo é verificar os horários para ver se tem adequações a serem feitas. Em 2022, a Prefeitura da cidade chegou a assinar um termo de compromisso com as empresas do transporte público para aumentar a fiscalização e atender às demandas da comunidade. Os horários continuam reduzidos, as linhas também. Antigamente nós tínhamos 12 linhas, hoje estamos com 7, mas a ideia é, dentro do que está estabelecido no termo, a gente tentar retomar aos poucos e melhorar a oferta. As outras 2 prefeituras consultadas, Palhoça e Biguaçu, se manifestaram apenas por nota. Palhoça afirmou que a gestão do transporte intermunicipal é de responsabilidade do governo do estado e que a cidade tem participado ativamente de reuniões sobre o novo modelo coletivo da Grande Florianópolis. Já a Prefeitura de Biguaçu também jogou a responsabilidade para o Estado por meio da ARESC, a Agência Reguladora de Serviços Públicos. Os municípios voltaram a conversar, Biguaçu, Palhoça e São José, e a ideia é fazer um transporte integrado e os estudos estão aí, já foram iniciados, né? Cobramos também o governo de Santa Catarina, que afirmou que o poder concedente do transporte público são os próprios municípios. O ponto aqui é que o modelo intermunicipal se sobrepõe ao das cidades. Por isso, a solução cobrada pelas 3 prefeituras é o funcionamento efetivo do TRIM, o Transporte Integrado Metropolitano. Em dezembro de 2022, o projeto foi apresentado à comunidade e já deveria estar sendo aplicado, mas nem o edital de licitação foi divulgado. É um absurdo, eu tenho que pegar Bela Vista, o bairro São Pedro, e caminhar, né? Sendo que
É perigoso, né? Várias ruas vazias e tal. Em nota também, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Grande Florianópolis afirmou que está trabalhando para o cumprimento da concessão ao transporte intermunicipal e que vai realizar nova consulta pública para garantir o atendimento da necessidade dos municípios e, consequentemente, trazer mais linhas e trajetos mais efetivos para a população. Enquanto isso, o cidadão é refém de uma situação que é discutida há mais de uma década, seguramente. Absurdo, né? Nós estamos discutindo essa questão do transporte integrado há mais de 10 anos. Prefeituras vieram, governos estaduais vieram, entraram e saíram. E não saiu do papel. Um projeto fundamental, um dos pontos mais importantes, o deslocamento seguro das pessoas, que com certeza é uma das principais saídas mais saudáveis para a mobilidade funcional da Grande Florianópolis. Até hoje, poucos tiveram a coragem de entrar com força no debate. Entraram, saíram, e soluções não surgiram. Fato é que em algum momento isso vai ter que acontecer, não dá mais para ficar esticando a corda. Houve um crescimento substancial, um crescimento demográfico, um crescimento substancial da população da nossa região. Cidades como São José estão lá na ponta da lança, como algumas das que mais cresceram no Brasil, em virtude da migração. Muitas dessas pessoas que vivem aqui agora na nossa região, que já tem mais de 1,5 milhão de habitantes, utilizam o transporte público. Se não há regularidade para que elas venham com segurança, em algum momento elas vão utilizar outro transporte. E o trânsito segue ficando cada vez mais complicado. Olha o reflexo na contratação dos bares e restaurantes. A Brasel está aí para provar. Vamos falar mais um pouco do júri popular?